Fala galerinha, tudo bem? Disparou em climas do Brasil e assim, até ia continuar, mas dois motivos pelo qual não continuei na aula. Primeiro, o arquivo ia ficar muito grande, ia ficar pesado para eu carregar, para eu subir ele para vocês fazerem, para vocês verem em casa. E segundo, que eu esqueci água. Minha garganta estava pedindo socorro, então agora eu trouxe água e aí a gente vai conseguir ter aula porque a minha gargantinha vai funcionar perfeitamente. Com licença. Depois de me hidratar adequadamente, o que eu vou fazer agora? Vou mergulhar numa banheira cheia de Nutella e falar coisas idiotas. Não, mentira, não vou fazer isso, já tem idiota no mundo o suficiente fazendo isso, não é verdade? Vamos continuar nossa aula? Vamos continuar falando de climas do Brasil? E aí, galera, o que eu queria comentar com vocês é isso aqui, ó. Massas de ar. Como a gente tinha falado, existem alguns fatores que influenciam o clima que são estáticos. Só recapitulando o outro vídeo, né? Nós temos a altitude, a latitude e o distanciamento do mar, a maritimidade e a continentalidade. E nós temos as correntes marítimas. Outro fator dinâmico são as massas de ar. E o que é uma massa de ar? Né? Uma massa de ar é um enorme corpo gasoso, né? Que nasce em áreas homogêneas. O que é uma área homogênea? Um mar é uma área homogênea? Um mar é uma área homogênea. Um deserto é uma área homogênea? Um deserto é uma área homogênea. Uma floresta é uma área homogênea? Sim, a floresta é uma área homogênea. Então ele nasce, ele se forma em uma área homogênea. Se ele, por exemplo, se forma no oceano, ele tende a ser úmido. Se for num lugar quente, quente e úmido. Se for num lugar frio, frio e úmido. Se ele se forma no meio do continente, ele tende a ser seco. Se for num lugar quente, quente e seco. Se for num lugar frio, frio e seco, tá? E por aí vai. Então, uma massa de ar é um enorme corpo gasoso que nasce em uma área homogênea, possui características próprias e se desloca. E conforme ele vai se deslocando, ele vai deixando as suas características por onde ele passa e também vai pegando essas características. Ou seja, uma massa de ar que nasce, vamos supor, atenção ao mousezinho aqui, nasceu aqui fria e úmida, ela vai entrando no continente sendo fria e úmida. Mas conforme ela vai adentrando ao continente, ela vai perdendo força e vai se tornando menos úmida, tá? Um exemplo. Então, isso é uma massa de ar, beleza? Tranquilo? E olha. Então aqui... Cancelar que eu tô dando aula, filho. Cancelar. Ok, tchau. Enfim, foi. E aí, o que acontece? Peraí, vamos lá, vamos voltar pra cá. E aí, galera, o que acontece? No Brasil, nós temos as massas de ar que vão atuar no Brasil. Porém, elas atuam de forma diferente no verão e no inverno, tá? Então, as massas de ar, elas existem, só que elas vão influenciar mais umas vão influenciar mais no verão, outras vão influenciar mais no inverno, tá? Isso que vale a gente ressaltar. Então, vamos lá. No verão, nós temos essas 4 massas de ar que vão atuar no território brasileiro, tá? Nós temos, vou começar de cima do norte para o sul. Massa equatorial continental. O que é a massa equatorial continental? Ela é uma massa que se forma na região amazônica. E como eu tinha mencionado com vocês, quando a massa se forma no litoral, no oceano, uma massa atlântica, no nosso caso, né, que a gente é banhado pelo Oceano Atlântico, ela tende a ser úmida. Quando ela se forma no continente, ela tende a ser seca. Porém, no caso da massa equatorial continental, apesar dela se formar no meio do continente, ela é uma massa úmida. Por quê? Porque ela se forma na Amazônia, e a Amazônia é uma região extremamente úmida, beleza? Vamos olhar só agora aí o slide, só para a gente visualizar melhor. Então, a massa equatorial continental, ela é uma massa que se forma aqui no norte do Brasil, na região amazônica, beleza? A massa equatorial atlântica, ela se forma na região equatorial, só que no oceano, tá? E ela também é quente
e úmida. A massa tropical atlântica, ela se forma aqui na região do Trópico de Capricórnio, no Oceano Atlântico. Massa tropical atlântica, MTA. E a MTC é a massa tropical continental, que ela vai se formar no meio da América do Sul. Então, galera, o que acontece? A massa equatorial continental, ela vai influenciar toda a região norte, ela consegue também chegar no nordeste, ela vai conseguir chegar aqui na região sudeste, ela consegue chegar em vários lugares do Brasil. A massa equatorial atlântica, ela também tem uma forte penetração na região nordeste. A massa tropical continental, ela vai atuar na região centro-oeste e também no sul do Brasil. E a massa tropical atlântica vai atuar por todo o sudeste até o nordeste. Isso no verão. As massas de ar no verão, elas têm uma grande influência no nosso dia a dia? Sim, no inverno tem mais. Tá? A gente vai ver no inverno, ó. No inverno tem bem mais coisa para a gente ver. Mas no verão elas vão influenciar com o quê? Com umidade. No caso da massa tropical continental, ela pode levar períodos de estiagem, ou seja, períodos de seca para as áreas onde ela, porventura, vai atuar. A massa tropical atlântica, ela vai atuar, no nosso caso aqui, trazendo chuva para a gente ou algumas frentes frias durante o verão. Como esse verão aí foi um verão extremamente chuvoso, nós não tivemos temperaturas tão altas, muito por causa da nossa MPA. E a massa equatorial atlântica, ela também vai ser responsável por levar chuva para o Nordeste, apesar de ser seca. E a massa equatorial continental é ela que vai conseguir levar algum tipo de chuva para o sertão nordestino. Vamos lá. No inverno, a gente, além das 4 que eu mencionei, nós temos essa aqui. Essa aqui, eu vou tatuar a MPA um dia no meu braço. Porque a MPA é uma querida. A MPA, se você gosta de sentir um friozinho no inverno aqui no Rio de Janeiro, você agradeça todos os dias a existência da MPA, da massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é a massa mais sinistrona que nós temos aqui no Brasil. Primeiro, ela se forma na região do extremo sul da Argentina. E ela vai ser uma massa que ela vai ser responsável por derrubar as temperaturas durante o inverno, tanto no sul ela vai causar neve, por exemplo. Ela vai derrubar as temperaturas no sudeste. E ela é tão forte, mas essa massa polar atlântica é tipo o Flamengo, tá em outro patamar, tá? Copiando a fala aí do Bruno Henrique. A MPA, nas massas de ar, ela tá em outro patamar, porque ela consegue entrar até o norte do Brasil, para ter noção como era o norte do Brasil, como a gente viu no último vídeo, extremamente quente e úmido. Extremamente quente e úmido. E a massa polar atlântica, ela vai ser a responsável por levar por levar umidade, né, mas principalmente carregar consigo temperaturas baixas. Ela tem o poder de derrubar as temperaturas baixas, inclusive no norte do Brasil. E aí anota aí, no caderno de vocês, no notebook de vocês. A MPA vai ser responsável por um fenômeno chamado de friagem. A massa polar atlântica, MPA, ela é responsável por um fenômeno chamado de friagem, que é a queda brusca de temperaturas no norte do Brasil. Ela vai causar lá, cara, pensa, sei lá, Rio Branco, no Acre, tá 35 graus. A massa chega ao norte do Brasil através de um corredor que existe entre os planaltos. Depois, quando a gente for ver relevo, vocês vão entender isso melhor. Ela consegue entrar no território brasileiro. Ela adentra pelo Brasil, chega ao norte do Brasil e derruba as temperaturas. Então, ela é a responsável por um fenômeno chamado friagem, que corresponde à queda brusca de temperatura nos estados da região norte. Professor, falou rápido demais, eu não ouvi, é só você voltar ao vídeo. Vantagens da videoaula. Vamos lá, então a MPA, massa polar atlântica, ela é fria e úmida, tá?
Isso no inverno. A gente está falando do inverno, já viu no verão. No verão, a massa tropical atlântica ela tende a ser quente e úmida, ela pode ser um pouco mais amena. Massa tropical continental, ela é quente e seca. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa equatorial continental, também quente e úmida. Massa equatorial continental, ela perde força, ela atua mais no norte e parte do centro-oeste. A massa equatorial atlântica vai conseguir atuar só aqui, também um pouco na região norte e um pouco na região nordeste. A massa tropical continental vai continuar agindo também aqui no centro-oeste e parte do sul, não consegue mais chegar ao sudeste. E a massa tropical atlântica continua agindo em todo o Brasil, só que muitas vezes acaba causando uma frente, porque essa massa... Voltou. Essa massa vai encontrar com essa e vai gerar uma frente. O que é uma frente? A frente é encontro de duas massas. Pessoal, existe frente quente? Existe, mas só que como a gente mora numa área quente, num país quente, num estado quente, numa cidade quente, muitas vezes não é falado. A gente não toca muito no assunto frente quente. Normalmente fala frente fria, mas existe frente quente, existe frente fria, que são quando essas massas se chocam. Vamos falar delas, tá? Das massas especificamente, tá? A gente vai falar de cada uma delas para a gente encerrar esse assunto. Espera aí que eu vou me hidratar corretamente aqui, beber uma aguinha. Espera aí, só um minuto. Beber água. Aproveito também para beber água. Sempre é bom a gente se hidratar. É importante a gente se hidratar. Beber sempre uma aguinha. Pronto. Vamos lá. Então, massa polar atlântica, né? Ela tem a capacidade de atuar em quase todo o território brasileiro. Ela consegue, indo aqui pela Argentina, pelo Paraguai, pela Bolívia, ela corta caminho e ela consegue chegar até o norte do Brasil. Ela atua aqui no sudeste. Vai ser a massa polar atlântica, MPA, responsável por derrubar as temperaturas aqui na região sudeste no verão. Então você tem aquele friozinho gostoso graças à massa polar atlântica. Recomendo que você faça uma tatuagem da massa polar atlântica se você gosta do frio. Não faça isso, tá? Vai fazer igual o outro aluno que eu contei pra vocês, né? Que eu comentei que dentro do cacto tinha água. E aí ele chegou em casa, matou o cacto da avó. A avó foi na escola reclamar que eu tinha mandado o filho dela, neto dela, aliás, beber água do cacto. Eu não tô dizendo pra você fazer a tatuagem, tá? Esse post contém ironia. Pelo amor de Deus, tá? Não é pra isso, mas assim, se você gosta do frio, agradeça a MPA. Massa tropical continental, ela vai se formar aqui na região da Bolívia e do Paraguai, também no centro-oeste brasileiro, e ela atua de oeste para leste, tá? No Brasil. Nós temos também a massa tropical atlântica, que vai atuar em todo o litoral brasileiro. Todo o clima tropical atlântico sofre influência da massa tropical atlântica, que vai ser quente e úmida, tá? Ela também vai ser responsável por muitas das chuvas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Enfim, quando a gente for ver tipos de chuva, a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Então, essa matéria que vocês viram no sexto ano, tenho certeza que vocês lembram. E a massa equatorial continental, que ela se forma na região amazônica e ela vai para todos os lados, principalmente no verão. No inverno ela perde um pouquinho de força. E a massa equatorial atlântica, ela também vai atuar em todo o litoral brasileiro, mas principalmente no nordeste. Beleza? Tranquilo? Galerinha, agora presta uma atenção aqui em mim, tá? É o seguinte, esse vídeo vai estar disponível para vocês no nosso canal, no YouTube, né, o canal do Colégio Alonso, A gente vai ter lá eu vou colocar lá para vocês esse vídeo, tá? O outro também já estou subindo, inclusive. Vou botar o link lá na plataforma da Moderna. E na plataforma da Moderna, as atividades que vocês vão enviar para mim pela plataforma. Lá vai ter uma data de entrega final, né? Eu vou pedir para isso ir por e-mail também, para vocês ficarem sabendo, tá? É importante que vocês façam, tá? É importante que vocês façam e é importante que vocês enviem lá pela plataforma. Se tiver qualquer problema, o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar, não é para mandar o trabalho por e-mail. Se tiver algum problema, manda mensagem para mim por e-mail, que é o
c.a.geografia.ead@hotmail.com, tá? Vou escrever aqui embaixo para vocês, tá? Rapidinho, vou escrever aqui para vocês. Espera aí, rapidinho, que eu vou escrever aqui para vocês. c.a.geografia.ead@hotmail.com. Ok? Tá aqui. Oh, cadê você? Ficou grande a beça. Espera aí, vamos diminuir. c.a.geografia@hotmail.com. Beleza? Vocês podem mandar para esse e-mailzinho que tá aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida, manda para esse e-mail, tá bom? Não é para mandar o trabalho por ele. Repetindo, não é para mandar o trabalho por esse e-mail, c.a.geografia@hotmail.com. É para vocês, c.a.geografia.ead@hotmail.com. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande por ele, tá? Não consegui mandar lá, manda mensagem, que aí a gente troca uma ideia por e-mail. Beleza? Tranquilo? Show? Galera, aproveitem essa pausa para ler bons livros. Aproveitem a pausa para botar o estudo em dia. Aproveitem a pausa para conversar mais, né? Para a gente usar menos isso aqui e passar a conversar mais, trocar mais ideia com quem a gente ama, com nossos pais, com nossos irmãos. E usem isso aqui para matar a saudade de quem tá longe, de quem a gente não tá podendo abraçar, beijar. E é isso, galera, tá? Então, a atividade vai estar lá no Moderna Compartilhe, lá no LMS. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para esse e-mail daqui e a gente vai trocando uma ideia. Valeu, galerinha! Tchau!